Vamos lá, capítulo 2, versículo 11 de Neemias. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Na mensagem anterior, nas mensagens anteriores, eu falei no domingo, né? Que existem situações que nós já chegamos logo para resolver, não é? Você já chega sabendo o que vai fazer. E tem situações que a gente não sabe. Aí nós precisamos de quê? Tirar alguns dias para poder entender, sentir de Deus a direção daquilo que nós vamos fazer. Então Neemias, ele esteve ali em Jerusalém durante 3 dias. O que ele estava fazendo? Inspecionando, observando, né? Eu ouvi algumas vezes isso, não sei se vocês já ouviram, nunca agir no calor da situação. As maiores besteiras que as pessoas fazem, e nos inclui nisso, é no calor da situação. Deu um nervoso, então vou pegar minhas coisas e vou embora. E depois aquela porta que abriu para você sair, nunca mais abre para você entrar. E como é que fica, né? Então, assim, tem que orar, pedir a Deus. Eu citei, vou só para lembrar, Daniel, lá no capítulo 10, quando ele ficou 21 dias em oração e jejum. Quando terminou, aí o anjo falou para ele: eu vim desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração. Está no versículo 12. Versículo 12. Ele disse: eu vim desde o primeiro dia em que. Olha lá, ó. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Quando nós entramos em consagração a Deus, por exemplo, campanha da família, você vem uma semana, vem 2, vem 3, vem 4, vem a vida inteira. Campanha da família, às vezes a pessoa fala: quando que termina? Fala: quando a gente morrer, né? Só que aí não dá mais, né? Não tem aumento. Nós somos evangélicos, né? O católico acredita que há contato, nós não. Terminou aqui, encerrou. O que fica é a nossa fé, a esperança e o amor, mas nós não temos mais contato. Então, se for assim, 7 semanas, 10 semanas, pastor, eu estou há 20 anos na Igreja da Graça. A Igreja da Graça completa hoje 45 anos, não sei se vocês sabem. 45 anos hoje, dia 20 de agosto. Nós estamos aqui no dia 20 de agosto. Então, 45 anos. Dos 45, eu estou há 33 na igreja. Cheguei bem jovenzinho. E quanto tempo mais que eu tenho que ficar para ver Deus abençoar? Até o último dia da minha vida. Então, assim, tem coisas que pedem 3 dias. Tem coisas que pedem 3 semanas. E tem coisas que pedem a vida inteira, irmão. Vou te dar um exemplo e vamos sair desse assunto. Salvar o meu casamento. Vou lutar até salvar. Até o último dia. O meu ministério. Até o último dia. Né? A minha salvação. Até o último dia. Só que aqui diz que desde o primeiro dia em que eu coloquei o meu coração, Deus já estava abençoando. Então por que precisou de 21 dias para Daniel? É porque houve uma guerra prolongada. Está no versículo 1. Ele teve uma visão de uma guerra prolongada. E uma guerra prolongada pede uma consagração prolongada. Jesus disse que a casta de demônios que não saem senão por meio do jejum e da oração. Então volta lá no Neemias capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Esteja, irmão, na sua missão o quanto tempo que for necessário, não saia dela. Versículo 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Então o Neemias, ele foi ali, inspecionou,
observou a cidade, só que ele não falou nada para ninguém. Aí eu citei Mateus capítulo 6, versículo 6. Estou só relembrando as mensagens. Jesus falou: e tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E fala ao teu pai que vem em secreto. E o teu pai que vê o que está oculto, ele te recompensará. Então tem coisas que não envolvem mais ninguém, irmão. É só entre nós e Deus. É algo que Deus colocou no nosso coração. E não envolve mais ninguém. E eu nem tenho que envolver mais ninguém. Isso diz respeito à minha fé. Isso diz respeito àquilo que o Espírito Santo tem bradado no meu coração. Eu não preciso da confirmação de A nem B. Eu não preciso da confirmação do homem, que alguém vem e diga, vai e faz porque Deus é contigo. Não. Deus já falou na palavra dele. Se é direção de Deus, se eu estou observando a terra, eu senti aquilo. Neemias viajou 1.600 quilômetros para chegar em Jerusalém. Ele saiu do conforto do palácio, onde ele tinha tudo à sua disposição, para viver 52 dias de poeira, carregando bloco, tijolo, ouvindo gente murmuradora, reclamona, ouvindo o inimigo lá, o Sambalate, o Tobio, o Gesem, ameaçando, dizendo que quando construísse, o muro estava na metade, eles falaram, se passar uma raposa, o muro cai. Porque Neemias não era construtor, ele era copeiro, ele não entendia de construção. Mas quem era o arquiteto daquela obra? Qual o nome dele? É Deus. Então, às vezes, até de coisas que a gente não tem muita ideia do que fazer, mas se Deus está dirigindo, isso é muito entre nós e Deus, né? Aí, continuando, versículo 13. Nós já vamos chegar no de hoje, da 22ª mensagem. De noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam, vamos ler? Fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Irmãos, hoje é a 22ª mensagem, mas eu estou lembrando as anteriores. Vocês lembram lá no primeiro dia do nosso propósito, que eu falei sobre muro fendido e porta queimada? Lembram disso? Só que naquela ocasião, Neemias só tinha o quê? Ouvido falar. Agora, o problema que ele ouviu está diante dos seus olhos. Aqui vem um momento, irmão, na nossa vida que é muito importante. O quê? Nós sabemos que os problemas existem, que as lutas vêm. Por exemplo, nós sabemos que existe muito divórcio, nós sabemos que existe muito problema com drogas, bebida, nós sabemos que existe muito problema econômico num país que vai igual um trem descarrilhado, desgovernado, sem direção. Nós sabemos tudo isso. Só que isso nós estamos ouvindo. O negócio é quando nós começamos a ver, quando aquilo é um problema diante de nós. E agora, o que faremos? Agora o problema está diante de nós. Está diante dos nossos olhos. Tem até aquela frase que de vez em quando a gente ouve, que é assim, eu nunca imaginei que ia passar por isso. Com quem já aconteceu aqui alguma coisa que você nunca imaginava que ia passar? Levanta a mão. Todos nós. Não tem um que fica de fora disso. Todos nós nos deparamos com coisas que nós sabemos que é um problema, mas que a gente nunca imaginava passar por ele. E agora? Agora, meu irmão, o Senhor é nossa força, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação ou angústia. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Deus. Ele não vai nos desamparar. O que diz a palavra? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele é Deus, Ele vai nos ajudar. Versículo 14, continuando. Passei a porta da fonte e ao viveiro do rei.
E não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Esse versículo 14 que eu quero voltar aqui com vocês e falar um pouco mais. O Neemias, ele foi montado no cavalo, né? Ele estava lá. E todo o trajeto que ele está fazendo em cima do cavalo. Só que chegou num dado momento, num local, em que não passava a cavalgadura. O que ele teve que fazer? Aí versículo 15, né? Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Como que o Neemias foi? Ele foi, a pé, taxola, não teve cavalgadura. Isso me veio ao coração, irmãos, eu quero dividir com vocês alguns trechos assim da Bíblia. O primeiro deles é Zacarias. Vamos lá? Interessante que foi nessa mesma época. Zacarias capítulo 4. Vai lá. Isso aqui eu não li da última vez. Zacarias capítulo 4. E versículo 6. Enquanto isso acontecia, o Zorobabel estava reconstruindo o templo, o segundo templo, né? E aí, a palavra de Deus vem para ele, Zacarias 4, 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, quem que diz? O Senhor dos exércitos. Então, nós não podemos, irmão, tem algumas coisas que vai precisar da nossa força. Tem muitas coisas, né? Que vão precisar da nossa força, do nosso talento, da nossa capacitação, muita coisa. Mas tudo que nós fizermos, vai chegar um momento que nós vamos ter que descer da nossa cavalgadura e a coisa não será mais feita pela força, será unicamente pelo Espírito de Deus. Se você na sua força e eu na minha consigo 10, que é uma boa nota, mas é o meu máximo. Se eu quero mais do que isso, eu vou ter que descer da cavalgadura. Eu vou ter que esquecer dons, talentos, quem pode me ajudar, trabalho, força do homem. E eu vou ter que confiar única e exclusivamente no Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Conselho é bom. Mas chega um momento, irmão, que conselho já não adianta mais nada. Entra num ouvido, sai no outro. Aí como é que nós ficamos? Com raiva. Bravos. Eu falo e ele não me ouve. Aí faz igual uma irmãzinha, que inclusive foi aqui na cidade de Suzano, em 1900 e Guaraná de rolha. E eu era solteiro ainda. Essa irmãzinha veio falar comigo, falou: pastor, eu estou fazendo a campanha da família, eu já estou aqui na igreja há muito tempo. E foi em 1999. Ela falou assim: pastor, eu já fiz de tudo para o meu marido mudar. Até bater nele eu já bati. E ele não muda. Ela sarrenta, deu risada. Falei: irmã, a senhora está brincando. Ela falou: pior que não. Não é por força e nem por violência. Aí aconselhei, claro, ela falou isso, riu, se bem que eu acho que era verdade mesmo. Mas ela falou que chegou num ponto que o marido dela bebia bastante e tudo, que chegou num ponto que ela já, sabe, não tinha mais o que fazer. Ela falou: eu falo, ele não ouve, eu chamo para a igreja, ele não vem, eu falo, muda, ele não muda. Ela falou: eu perdi a cabeça. Resolveu? Não. É que chega um momento, irmão, chega um determinado trajeto nosso,
que não dá mais para... Você pode falar, você pode dar conselho, não adianta. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ah, então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Precisa, até determinado ponto. Ele foi em cima da cavalgadura até determinado ponto. Olha aqui para mim, irmãos, aqui em casa. Nós temos que ter humildade para reconhecer que nem tudo vai acontecer do nosso jeito, no nosso tempo, à nossa maneira. Nós temos que descer da cavalgadura. Nós temos, peraí, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E agora, o que eu faço? Eu vou fazer tudo que um crente deve fazer. Eu vou me colocar mais diante de Deus, eu vou buscar o Espírito Santo. Senhor, está em tuas mãos. Deus vê que você tem feito a sua parte, mas você precisa dar lugar para Ele. Às vezes você está querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Você está querendo mudar uma pessoa que não vai ser mudada por você, nem pela sua vontade. E talvez até a sua vontade nem seja tão boa assim. Pode ser boa, mas a de Deus é boa, perfeita, a nossa não é. A nossa é boa desde que nos agrade, né? A de Deus é boa, é perfeita e agradável. Você vai ver que as coisas vão mudar. Eu anotei Lucas 18, vamos lá? Lucas 18, versículo 55. Lucas 18, vai lá. Lucas 18, alguma coisa. Não tem 55? Vai me dizer que não escreveram 55. Põe aí, Lucas 18, alguma coisa. Hã? Ué, como é que pode? Não, vai. Não, é lá no final. Do jovem rico. O trecho do jovem rico. Pega aí. Vocês acham aí para mim, já que não tem 55? Como é que pode não escrever o 55, né, irmãos? Hã? 18? Vai lá, vamos ver. Ai. Isso. Aí, ó, tá vendo? Não falei que era 18? Obrigado, irmã. A irmã me passou a cola aqui na hora da prova. Aí vai passando. Aí ele vai falar com o jovem pergunta como é que faz para ser salvo. Pode ir indo. E vai indo. Isso. Vai passando. O jovem estava querendo... Tá, pera, volta esse daí. E quando... 18, 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. O que falta para ele? Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele ouvindo isso, ficou muito triste, porque era o quê? Muito rico. Pode ir, 24. E vendo Jesus que ficaram muito tristes, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Era o 18, 25, tá? O 55 que eu falei, você tira 30, ó. Por quê? 18, 25. Vamos ler juntos? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí eu vou te dar uma explicação. Se tiver alguma coisa errada nessa explicação, a culpa é da pessoa que eu vou te falar, não é minha. Em 2014, eu e minha esposa fomos a Israel, e aí o nosso guia lá, que era um judeu mexicano, ele explicou para nós, na entrada de Jerusalém, mostrou o muro, aí mostrou alguns locais assim, que você via que estava fechado, mas eram passagens, né? E aí ele falou, olha, o trecho em que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, porque se fosse agulha mesmo da nossa, seria da agulha, né? Aqui é de uma, porque tinha várias, né? Eram várias entradinhas. Quais eram essas entradas? Segundo o que ele me disse lá. Eram os locais onde os mercadores passavam. Eles não entravam pelo mesmo portão que a população que vinha para comprar, ou que vinha para adorar, ou que vinha fazer alguma coisa assim.
Os mercadores entravam, era uma espécie, igual no supermercado, você já percebeu? Você nunca vê na frente do mercado descarregando o caminhão, né? Eles têm um local por onde eles descarregam e de lá eles vão colocando nas prateleiras. É mais ou menos isso, né? Aquelas gôndolas onde eles vão colocando as mercadorias. Então, essas portas estreitas, ali eram onde os mercadores passavam, né? Pequenos túneis, né? Por onde eles passavam. E aí ele contou que quando os camelos vinham, eles vinham carregados, né? De mercadorias e especiarias e tudo. Só que quando chegava ali, eles tinham que tirar essas mercadorias, puxar o camelo sem bagagem nenhuma, passava o camelo e depois eles passavam a mercadoria. Por quê? Porque não cabia camelo com mercadoria. Jesus está ensinando o que nessa palavra? Que a nossa cavalgadura nós temos que deixar para trás, irmão. As bagagens que nós levamos, as nossas ideias, né? Os nossos concordo com isso, não concordo com aquilo, vai deixando para trás. Não passa na obra de Deus, no reino de Deus, não passa. Não, mas eu sei que Deus fala isso, mas eu penso diferente, não passa. Pastor, eu sei que eu devo perdoar, mas o que aconteceu comigo, não sei o quê, não passa. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Tem que deixar. Os meus achismos, os seus, né, as minhas ideias, elas não passam nessa porta estreita, o caminho apertado. Eu tenho que deixar para trás. Tem que ser só pelo Espírito. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diga glória a Deus. E essa palavra de Zacarias 4,6, Deus está falando para o Zorobabel, que foi que construiu o segundo templo, e Deus falou para ele, você vai começar e vai terminar, e a minha mão será sobre você. Não é por força, ele falou, não é a sua força, é o meu poder que vai te ajudar. Aleluia, né? É melhor crer em Deus, né, irmãos? Vamos orar? Essa é a 22ª mensagem. Fiquem em pé, por favor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pessoal em casa também. Uma breve oração. Coloque a mão sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Diga, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. O que você é? Sou um milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído, parecia ser minha morte, aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Sou um milagre. O nosso Deus, o nosso Pai, e é diante da presença do Senhor que chegamos.
É a 22ª oração de 52 orações que faremos, Pai. Oh meu Deus, oração da reconstrução. Meu Pai, reconstruir é necessário. Reconstruir, ó Deus, é ordem do Senhor. Recomeçar, reconstruir. Ah, meu Deus querido, às vezes até derrubar aquilo que foi feito errado e começar de novo, Pai, e fazendo certo. Oh meu Deus, outras vezes, Pai, reforçar as estruturas e reconstruir, ó Pai. Vem poder de Deus, vem unção de Deus sobre a vida, sobre a casa, sobre a família desse homem e desta mulher, ó meu Pai. Alguém, meu Deus, que ora nesse momento com lágrimas nos olhos, dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Dizendo: Deus, eu necessito da Tua presença. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo que estava, ó Deus querido, na minha força eu fiz, ó Pai, mas eu não tenho mais, ó Deus querido, como melhorar isso, aumentar, se não for pelo Teu Espírito Santo. Eu entrego em Tuas mãos. Entrega mesmo, irmã, entrega mesmo, irmão, e isso entrega nas mãos do Senhor. Ele muda corações. Ele mudou o coração de um homem chamado Nabucodonosor, um homem tomado de orgulho, um homem tomado de avareza, de idolatria, um homem tomado de espíritos. Esse homem um dia, ele não quis dar glória a Deus, e a Bíblia diz claramente que Deus então fez com ele algo que ele não teve como resistir, e ali o coração de Nabucodonosor teve que ser mudado. Coisas extraordinárias, coisas até mesmo que não são imagináveis, coisas que nós não conseguimos sequer pensar, como diz a palavra. O que o olho não viu, meu irmão, o que o ouvido não ouviu, que não veio na imaginação do homem, é o que Deus tem preparado para os seus. Você pode crer de todo o teu coração agora. Tome posse daquilo que é teu e diga: o mal sai da minha vida, da minha casa. Não é na minha força e no meu poder, mas é na força e no poder que há no nome de Jesus. Eu digo: todo mal vai embora dessa família. Depressão, angústia, essa queda de cabelo por causa da depressão, essa queda de cabelo por causa da ansiedade, essas dores pelo corpo, essas manchas, eu digo agora: sai dessa vida, sai agora, vai embora. Esse raciocínio que está preso, eu digo: caia por terra agora, sai em nome de Jesus. Essa preocupação com o dia de amanhã, esse mal chamado depressão, essa lembrança do passado, todo mal, sai em nome de Jesus. Levante as suas mãos e adore a Deus. Oh Pai, muito obrigado. O teu povo está debaixo da bênção, aqui na igreja e em casa também. E eu declaro, nesse dia 22 da nossa oração, a 22ª oração da reconstrução, eu declaro a bênção sobre todos, em o nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Oh glória!